Deus seja louvado, com a ajuda de Deus irei ler a palavra segundo Crônicas, capítulo 7, verso 11. Deus aparece a Salomão, pela segunda vez ele faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi tua oração, eu escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Senhor, dá entendimento para ministrar essa palavra, porque só o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Irmão, aqui o Senhor estava falando com Salomão, aquele que deu início a um templo fixo, que não era mais em tendas, né? Era em pedras. E olha, pedras preciosas havia naquele templo, irmão. Ornamentos havia naquele primeiro templo, a qual construiu, teve o privilégio de Salomão construir, a qual foi pelo seu pai, escrito pelo seu pai, bendito seja Deus. Foi dada a planta para ele poder fazer o templo de Deus. Ali ele fez Salomão, com a perícia da sabedoria que Deus concedeu a ele, ele construiu o templo da maneira que Deus fez. Ele não descansou, meu irmão, porque ele estava posicionado para fazer esse templo com amor a Deus. Bendito seja o Senhor. Então ele fez o templo e quando ele construiu, desceu a presença do Criador. E ali o Senhor no sonho, né? Porque o Senhor se manifesta no sonho. Não desacredita naquilo que Deus mostra em você em sonho. Isso é um aviso. Não é que vai acontecer. É um aviso que Deus dá para te livrar de o que podia acontecer. Eu sinto o Espírito Santo pulsar meu coração, visitar a minha alma. Bendito é o Senhor. Aleluia. Aqui Salomão começa a narração, a narrativa, né? O Senhor dizer assim: Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão tentou fazer a casa prosperamente o efetuou. Irmão, ele era menino. Ali Davi falou para ele: ó Salomão, você vai construir o templo. Você vai fazer o templo e vai ser assim, desse modo. Deu a planta para ele como seria. E Salomão efetuou. Subiu o cheiro suave. Deus falou assim. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi tua oração. Irmão, bendito seja o Deus de Israel. Escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Não é que Deus ele está com os ouvidos cerrados, é que ele não está ouvindo vocês aclamar. Ele ouve a oração da terra inteira. Mas quando fala ouvir tua oração, não é que ele ouviu assim, eu ouvi. Não, eu ouvi e vou atender. Deus está dizendo assim, eu ouvi e vou atender a sua oração. A bateria está fraca, meus irmãos. E vou atender. Ele falou: se eu cerrar os céus e não houver chuva, eu ordenar gafanhotos e consumam a terra, eu enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Pronto, meus irmãos, Deus sarará a terra. Deus vai sarar a terra. Desse modo, quando nós converter ao Senhor, voltar atrás dos nossos erros e a gente voltar a buscar o Senhor, se humilhar, buscar a face, reconhecer aquele que nos ama, que só Ele pode trazer chuva, pode molhar a nossa terra, nos molhar nós, saciar nós, refrescar nós, nos dar alimento para nos saciar, para nos dar felicidade, é só Deus. Ele falou: quando o povo, que está dizendo, é um breve aviso, quando o povo pecar. Com licença.
Quando o povo pecar, meus irmãos, quando o povo errar contra o Senhor, quando o povo errar contra o Senhor, e o Senhor enviar todas essas coisas, porque tem que vir. Quando a pessoa erra, vem o que está escrito, tem que vir as pragas, infelizmente as pestes. Mas quando a pessoa se humilhar, reconhecer e voltar atrás e buscar a face de Deus e converter dos seus maus caminhos, então ele vai ouvir dos céus e perdoará os pecados e sararei a sua terra. Enfim, não tem muito o que dizer. O Senhor aqui está dizendo para a gente voltar atrás e voltar ao primeiro amor. Glória, voltar àquele que nos ama de verdade, aquele que nos quer bem, aquele que nos deseja, aquele que deseja nós bem, aquele que não esquece de gente. Tá entendendo? Ele é o Deus vivo. E eu sinto de falar assim que vai ser bonança, vai ser felicidade, porque Deus ouviu, Ele ouve, né? A alma paciente, a alma que busca os seus mandamentos de todo o coração. Nós temos Jesus Cristo, o nosso ensinador, nosso mestre. Precisamos estar reunidos numa casa de oração, precisamos, mas nós temos o mestre Jesus. E quando nós abrimos a palavra, Deus fala assim, a palavra de Deus não está longe de vós, não está no mar, não está além da terra, não, está no teu coração, na tua boca. Tá entendendo? Está em nós. E se vocês, eu quero falar para você continuar a leitura, para você entender o risco que temos se não obedecemos ao Senhor. Ele vai cumprir, vai, mas ó, aqui tem as razões do que vai acontecer conosco se nós se apartar do Senhor. Porque Deus ama muito nós. Aleluia. Vamos buscar o Senhor. Eu já entendi tudo. Pronto? Então agora é a hora de a gente já começar a dar um passo mais um passo. Agora é um passo de responsabilidade. Tá? Mais um passo de responsabilidade. A gente já passou pela primeira fase. Vamos dar mais um passo. É o passo que a hora que a gente tem que examinar. Examinar o que? Nos examinarmos. A gente desentendemos a parte material. Agora vamos olhar. Sim. Vamos olhar assim. Kamaná, Kamassotama. Vamos olhar para Deus agora e entender o que Deus prometeu, porque a primeira fase já passou, a fase de a gente buscar saber das coisas, não, já não precisamos mais, a gente já sabe, agora é a gente cuidar de quem nós ama, cuidar daquele que nós quer bem, tá? Deus abençoe, a paz de Deus te louvar.